Graça e paz, amados. Aqui quem fala é o pastor Eliseu Lustosa. Seja muito bem-vindo ao meu canal. E vamos para mais um dia de oração desta campanha Projetando 2019, né? Mas independente do dia, do ano que você esteja assistindo, você pode receber essa mesma bênção, essa mesma unção, fazendo essas orações e fazendo esses propósitos que são uma bênção, tem sido uma bênção para muitas pessoas, tá bom? Então eu quero convidar neste momento você para a gente orar, mas antes eu quero convidar você, marque já o seu joinha, que é o gostei aqui embaixo no vídeo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva. Ao se inscrever, ativa o sininho das notificações, sabe para quê? Para quando nós postarmos o vídeo aqui ou entrarmos ao vivo, você possa ser notificado no seu computador, como também no seu celular. Faça isso neste exato momento, porque eu tenho certeza que essas orações vai resultar em bênçãos na sua vida, tá bom? Quero convidar, irmãos, tem vídeo novo lá no canal da minha filha Letícia. Aqui, ó, o primeiro link nas descrições vai estar aí um link para você ir lá assistir o vídeo do canal dela, se inscrever no canal dela, compartilhar com a criançada, mandar para todo mundo, tá bom? Então faça isso nesse momento. Depois da oração, fique até o final do vídeo. Se você quiser assistir esse vídeo, o momento da pregação, né? Faça isso fracionado, não precisa assistir tudo uma vez, assista em 3 vezes, mas é muito importante essa palavra que eu quero deixar para você sobre este entendimento de primícias. Primícias tem a ver também com os frutos do Espírito, como eu já citei em outros vídeos, mas agora eu trouxe uma palavra mais apurada, as árvores, os tipos de árvores e os tipos de fruto. Qual é o mais importante, irmão? Ter os dons espirituais ou o fruto do Espírito? É forte essa palavra. Você vai ver que muitos estão se enganando. Porque Deus usa. E muitos, irmãos, que Deus usa, mesmo assim, vai descer lá para baixo. Jesus vai falar: aparta de mim que eu não vos conheço. Mas eu tenho certeza, aquele que tem o fruto do Espírito, aquele que vive a primícia e recebeu ali a primícia do Espírito Santo, eu tenho certeza que a vida dele é outra. E essa pessoa está fadada, né? Ou essa pessoa está abençoada para ir para o céu, tenho certeza. Então eu faço também essa comparação. É uma palavra muito forte que vai no seu coração, tá bom? Então vamos para o momento de oração e que Deus possa nos abençoar. Amém? Eu quero que você repita e diga assim: Senhor Jesus, mais uma vez, eu quero agora que o Teu Espírito Santo venha sobre mim, venha sobre o meu coração, para trazer neste exato momento a revelação de Cristo Jesus nas primícias. Aquele que morreu, venceu a morte, ressuscitando. Senhor, recebe agora o meu projeto de vida. Hoje eu começo apresentando a minha vida amorosa. Faz o milagre, Senhor. Manifesta a Tua glória. Que todo esse histórico de derrota, fracasso, violência, sofrimento, traições, adultério, separação ou até mesmo uma vida de solidão, mesmo estando com alguém, mas se sentindo como se estivesse sozinho. Senhor, toda feitiçaria, bruxaria, encantamentos, magia negra, inveja, oração contrária, reza contrária, mantra contrária à minha vida, cancelo agora, rejeito agora, e todo espírito que se aproveitou, se apoderou disso, vai embora, sai agora, em nome de Jesus. Este ano é o ano em que eu vou viver
Vou colher, porque eu estou plantando. Vou colher a felicidade na minha vida amorosa. Colho também a felicidade no meio da minha família. Este ano é ano de salvação, de arrependimento, de vidas libertas, prostradas diante de Cristo Jesus. É ano em que a minha família será removida dos cativeiros espirituais. Este ano é o ano em que Deus vai libertar aqueles que para muitos é só um milagre e talvez impossível. Senhor Jesus, alcança a minha família. Vai colocando nojo nestes meus familiares, nojo dos pecados de prostituição, nojo do homossexualismo, do lesbianismo, da pedofilia, do incesto, do estupro, nojo do adultério, das fornicações, das orgias e de toda e qualquer prática sexual pecaminosa. Coloca nojo do crime, nojo da vida mundana, nojo, Senhor, nojo dos vícios, nojo da bebida alcoólica, nojo do cigarro, do crack, da maconha, da cocaína, da heroína, do êxtase, do narguilé. Vai colocando nojo e vai libertando. Nojo da idolatria, nojo das feitiçarias, das bruxarias. Quebra, meu Deus, as maldições hereditárias e traz agora a total libertação. Liberta essas pessoas, Senhor Jesus, e salva. Eu tenho profetizado e continuo a profetizar. Eu e minha casa, eu e minha família serviremos ao Senhor. O projeto para minha família é a salvação. E neste ano se concretiza. O meu projeto financeiro é que este ano, a partir de agora, de hoje, deste momento, é prosperar, é sair da crise, da miséria, da pobreza, destas dívidas, deste processo de falência. Este ano é o ano da reviravolta que Deus vai fazer na minha vida, na minha história. E tudo que está amarrado, portas fechadas, o meu Deus faz agora liberar, abrir. Libera, Senhor, o que está preso. Abre as portas que se encontram fechadas e faz agora a prosperidade vir. Todo azar, danos, prejuízos, acontecimentos repetitivos, negativos, cancela isso agora, Senhor. Quebra toda essa maldição, porque eu quero receber, neste exato momento, o fluxo da glória de Deus para a minha vida financeira. Senhor Jesus, vem sobre mim e também me cura. Este ano é o ano em que eu vou viver a saúde plena. Eu venho lutando com essas doenças, enfermidades, lutando contra as dores, o atrofiamento, mas é agora que o meu Deus rompe
e quebra todo o mal. Sai dor, sai inflamação, sai infecção, sai ferida, sai necrose e vai embora. Desapareça nódulo, cisto, mioma, caroço, hérnia, vírus, bactéria, alergia, intolerância. Tudo que está sobre mim ou sobre as pessoas que eu estou apresentando, toda enfermidade, desapareça agora, vai embora. Sai da alma, tristeza, angústia, ansiedade, nervosismo. Sai do cérebro, autismo, epilepsia, esquizofrenia, bipolaridade, demência, Alzheimer. Sai do sistema nervoso, Parkinson. Sai agora. Senhor, tira a minha alma, a alma das pessoas que eu estou orando, do mundo chamado aspecto autista. Sai agora deste lugar de prisão espiritual. Restaura os neurotransmissores do meu cérebro ou do cérebro dessa pessoa e cura-me completamente. Doença crônica, doença autoimune, doença degenerativa, desapareça agora. Sabe por quê? O meu Jesus venceu a morte e ressuscitou em primícias. Ele venceu a morte e venceu você, espírito de doença, espírito de enfermidade. Então saia, porque eu recebo este poder que vem das primícias do meu Deus. Amém e amém. Pois bem, queridos, agora eu vou orar por você, vou abençoar a sua vida. Se você não marcou o joinha, marque aí, não esqueça, tá? Vou abençoar os seus projetos, vou abençoar a tua vida, para que tudo flua na tua vida, tá? Tudo vai fluir na tua vida a partir de hoje. Deus, eu quero abençoar essa pessoa, Pai. Eu apresento, Pai, eu quero que o Senhor receba. Receba, Pai, cada pessoa que já lançou a sua primícia. Receba, Pai, como um cheiro de suavidade, como um sacrifício agradável a Ti, Senhor. Aqueles que ainda estão no processo de receber, Senhor, para poder primiciar. Dê condição a eles, Pai. Põe na mão do Teu povo essa primícia, Pai. Pai, nós não estamos falando de valor. Nós estamos falando de algo simbólico, simples. Nós estamos falando de algo, Pai, que é feito só para simbolizar que estamos apresentando tudo ao Senhor, o nosso dia, a nossa vida, o nosso tempo, tudo, Senhor, estamos te entregando. E como primícias, Pai, como primeiro, toma o teu lugar, Senhor, na vida desse irmão. Toma o teu lugar na vida dessa irmã. E o lugar do Senhor é o primeiro lugar. Toma a frente, Pai, desse relacionamento que está bagunçado, está destruído. Que essa pombagira entrou e quebra todo esse demônio. Destrói toda essa força. Desfaz a macumba. Sai agora. Sai agora essa pessoa que achou um sapo em casa, um sapo morto, um sapo com a boca costurada, um sapo seco. Todo o nome que foi colocado na boca do sapo. E conforme o sapo fosse morrendo, o casamento ia morrendo, a saúde morrendo, o financeiro morrendo. Vai embora, demônio. Saia. Perca a tua força. Joga fora agora. Deus, toca no estômago. Tira agora. Que essa pessoa venha vomitar esse sapo agora. Saia! Em nome de Jesus, solta do organismo dessa pessoa. Do estômago dessa pessoa, onde está entalado aí. Muitas vezes dá queimação.
Muitas vezes dá dor de cabeça, muitas vezes dá uma coceira, muitas vezes uma dor muito forte em alguma parte do corpo. Saia, em nome do Senhor Jesus. Vai embora, tranca-rua, saia das finanças. Essa causa judicial vai ser liberada sim. Essa pensão, a indenização, a aposentadoria. Este ano é o ano que Deus está batendo o martelo e está mudando essa história. Este ano é primícia, nós vamos escolher milagres. Milagres. E você, Satanás, que se opõe a receber, que se opõe a esse povo de Deus receber, tu vai embora agora. Saia agora do meio da família, de todas as áreas dessas pessoas. Nós te repreendemos agora. Saia, saia e saia, em nome de Jesus. Pai, que todo mal-estar, todo demônio que se manifestou, se incorporou, eu expulso ele agora, vai embora. Saia em nome de Jesus. Pai, toma nas tuas mãos, Senhor, essa pessoa e cure ele, cure ela, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, se você quer lançar a sua primícia, contribuir, ou até mesmo lançar uma oferta voluntária só para ajudar essa obra, esse ministério, aqui nas descrições estão os dados que você pode fazer isso. E no final da pregação nós vamos deixar uma vinheta aí, tá bom? Para você fazer isso. Que Deus possa te abençoar poderosamente. Também te convido para vir participar dos cultos aqui na nossa igreja, na Cavode Aparecida de Goiânia, Cavode Comunidade Apostólica. Durante a pregação vai ter, os vídeos vai estar aparecendo aí, o vídeo vai estar aparecendo da pregação, e aí o endereço vai estar tudo aí. Mas aqui nas descrições também tem, tá bom? Então venha participar juntamente conosco. Tem culto no domingo de manhã, 9 horas. Tem culto segunda-feira, 7h30 da noite e quinta-feira, 7h30 da noite. Tá bom? Ore, porque em breve também a Cavode, Comunidade Apostólica, vai estar na sua cidade. Pode ter certeza. Deus abençoe. Fique agora com essa pregação abençoada. Assista até o fim, porque Deus vai falar com você. Graça e paz, amados. Boa noite. Tudo bem com vocês? Amém, irmãos? Que bom. Então nós vamos para mais um dia de campanha, né? Estamos fazendo essa campanha aí, projetando 2019, com um tema sobre primícias. E muitas coisas nós já temos falado, pregado, ensinado sobre primícias. E vamos continuar. Amém? Eu vou fazer uma introdução aqui, mas eu quero convidar já você a abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 3, por favor. Mateus, capítulo 3. Nós lemos alguns versículos aqui. Eu quero falar hoje, essa noite, sobre as árvores e os frutos. Na semana passada nós pregamos aqui, falamos sobre a semente, sobre o semeador, sobre os resultados de bênção, os resultados de milagre, né? E hoje eu quero dar meio que continuidade. A parábola do semeador diz que o semeador saiu a semear, e aquela semente, quando ela germina, o que acontece? Ela cresce e vira uma árvore para dar frutos. Então nós vamos falar das árvores, os tipos de árvores e os frutos também. Amém? Eu quero que você entenda algo. Vamos voltar lá no Jardim do Éden, amém? Vamos voltar lá no Jardim do Éden. Lá no Jardim do Éden, a palavra Éden significa alegria ou prazer. Éden significa o que, irmão? Alegria e prazer. Então o jardim da alegria, o jardim do prazer, o jardim onde o homem tinha alegria e prazer. O Jardim do Éden, na verdade, é uma figura, né? Uma figura do céu. No céu é um lugar que só reina alegria e é onde você vai sentir prazer. Inclusive o apóstolo Paulo diz que aquilo que os olhos não viu, que os ouvidos não ouviu,
e que o homem nunca sentiu no seu coração o prazer, a alegria, algum sentimento bom que ele nunca sentiu no seu coração, ele vai sentir quando ele chegar lá no céu, porque Deus está preparando isso para aqueles que amam a Ele. Amém? Está preparando para mim e para você. Imagine então no jardim do Éden, Deus tinha dito para Adão: Adão, está vendo aí nesse jardim aí, tem todo tipo de árvores frutíferas. Adão, você está livre para comer qualquer uma dessas árvores aí, o fruto delas, você pode ficar à vontade, mas uma você não pode tocar e nem comer, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas além dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, havia uma outra árvore lá conhecida, diga assim, a árvore da vida. Então a árvore da vida, irmão, que é uma figura tipológica, todo mundo já está careca de saber disso, é uma figura tipológica de Jesus. A árvore da vida, que inclusive uma vez, uns anos atrás, eu estudando sobre a Santa Ceia, o corpo e o sangue de Cristo, e veio aquele negócio na minha cabeça. Eu sei que é uma conversa fiada, mas o povo diz, eu pensava naquele tempo, eu sei que é uma conversa fiada, mas o povo diz que a árvore do conhecimento do bem e do mal é uma maçã, representada pela uma maçã. Aí aquilo ficou na minha cabeça e eu fiquei me perguntando, será então? Vamos supor que é uma maçã, a árvore do conhecimento do bem e do mal, o fruto dela é uma maçã. E a árvore da vida? Será que tem alguma representação do fruto? Né? E eu fiquei com aquilo, irmão, e até orei. Olha para você ver o nível que eu cheguei. Porque mente de pregador, de quem prega, é assim, ele fica tentando entender as coisas. E eu orei: Jesus, fala alguma coisa para mim sobre isso. E eu fiquei uns 3 dias pensando e orava: Deus, me fala. Aí um dia, 4 para 5 horas da manhã, acordei para ir no banheiro e perdi o sono. Aí a cabeça começou a ficar nem um computador, pensando naquela mensagem. Meu Deus. E de repente eu ouvi aquela voz dizendo assim para mim, ó, João capítulo 15. E eu, como João capítulo 15? Aí eu não estava lembrando bem, fui lá, abri. Aí quando eu li o primeiro versículo, eu sou a videira verdadeira, eu falei: agora eu me liguei, agora eu me liguei, que a representação da árvore da vida é uma videira, que é o próprio Jesus, e o suco de uva, que é a representação do sangue. Aí já começou a construir um tanto de coisa, Ezequiel e a visão, que as folhas da árvore servem para remédio, e assim foi. Então imagina aqui comigo, irmão, Adão, ele comia também do fruto da árvore da vida. Adão, ele recebeu o poder da imortalidade, o poder da vida eterna e tudo aquilo que João capítulo 6 diz sobre o corpo e o sangue de Jesus. O poder da ressurreição, o poder da vida eterna. Quando Adão comia da árvore da vida, ele recebia esse poder da vida eterna, porque ele comia de Jesus. Então ele ia lá e pegava daquele fruto e comia. Todos os dias ele fazia isso. Mas, segundo a visão de Ezequiel, essa árvore da vida que ficava no jardim do Éden, ela era plantada nas margens do rio. E esse rio, irmãos, ele tinha 5 braços. Quem lembra o nome do rio? Rio o quê? Ficou fácil, né, também. Do rio Eufrates. Esse rio Eufrates, ele tinha 4 braços, que significa 4 níveis de bênção também para nossas vidas. Quem quer saber disso? Que na verdade a correlação é uma ligação ao mesmo entendimento do Salmo capítulo 1, versículo de número 3: pois serás como árvore plantada junto ao ribeiro de águas. Está falando de Jesus. Essa árvore era plantada nos ribeiros, na ribanceira, nas margens do rio, segundo a visão de Ezequiel e também a visão de João Batista. Então todas as vezes que Adão queria comer, ele ia para a beira desse rio e comia dessa árvore, porque o próprio rio
que Ezequiel depois vai dizer que é o próprio Deus, é a representação de Deus também. Esse rio que ele tem águas purificadoras, ele mesmo regava essa árvore da vida, ou seja, Deus ele regava a árvore da vida. Eu anotei aqui para ler para vocês, um dos braços daquele rio, no Jardim do Éden, o nome é Pison. Rios são afluentes, né? Esses rios que emanavam dele são afluentes do rio. Pison, que significa aumento. O outro braço desse rio, ou a outra afluente desse rio, é Gion, que significa fonte jorrante, que inclusive foi em Gion, perto desse braço do rio Gion, aonde o rei Salomão foi ungido, né? Foi ali perto dessa afluente do rio, certo? 1 Reis, até anotei, 1 Reis, capítulo 1, versículo 38 e 39, ó, fala da unção que veio sobre Salomão. O outro braço, a outra afluente desse rio, era Tigre, ou Idiquel, né? Que significa rápido. Aí a palavra Eufrates significa fértil ou doce. Então são 4 níveis de bênção. Pison, aumento. Gion, fontes jorrantes. Tigre, rápido. E Eufrates, fértil ou doce, ou fertilidade. Aí eu anotei aqui uma frase que fica mais ou menos assim: aquele que é regado por esse rio, pelo rio do Espírito Santo, ele vai produzir, ele vai produzir e também vai receber um aumento. Aí a palavra aumento, Pison, um aumento rápido, a palavra rápido, Tigre, um aumento rápido dos seus frutos, quem for plantado lá, que é a mesma conexão ao Salmo 1, versículo 3. Aquele que for plantado junto aos ribeiros de água, né? Por enquanto nós estamos falando das árvores, certo? Aí, também, além de nós recebermos esse aumento dos frutos rápido, nós viveremos uma verdadeira fertilidade e seremos como uma fonte. A fertilidade aqui, no caso, é o Eufrates, e seremos uma fonte jorrante de bênçãos, Gion. Olha que interessante. Aqui eu poderia trazer só um estudo, uma pregação sobre isso, mas nós não temos tempo para isso. Eu quero falar mais especificamente das árvores e os frutos. Mas toda árvore que é plantada junto aos ribeiros de água, ela já é regada. A água, todo mundo sabe, é um símbolo do Espírito Santo. A nossa vida tem que ser regada pelos frutos do Espírito, pela unção do Espírito, pelo poder do Espírito de Deus. A nossa vida tem que ser assim. Então o Jardim do Éden, o Adão ia lá e comia dessa árvore. Todo mundo conhece a história. No dia que ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, o que aconteceu com ele, irmão? Morreu. Morreu espiritualmente. E morreu espiritualmente, e aquele jardim do prazer, aquele jardim da alegria, foi tirado de lá. Então o Jardim do Éden é um lugar tanto espiritual como físico. O físico está até lá hoje ainda, o restinho dele. Mas o espiritual, Deus transportou para o mundo espiritual e fechou. Fechou a ponto de botar querubins, que são anjos de guarda, para ninguém entrar. Não é verdade? Para ninguém entrar. Aí tem o salmo profético, o Salmo 24, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Aí os anjos ficam se perguntando, quem é o Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos. Ele entrou lá, irmãos, de volta no Jardim do Éden. Então os portões foram abertos, e hoje Deus convida eu e você, para termos uma vida e entrarmos lá novamente. Quem é este? Este é o Rei da Glória, esse é o Senhor dos Exércitos, e quem é o exército dele? Somos nós somos os exércitos de Deus na terra, amém? Então preste atenção, Adão comia daquela árvore, Adão comia de Jesus. Já pensou o lado contrário?
Você já parou para pensar que Jesus também quer se alimentar do seu culto? Quer se alimentar de algo que há dentro de você? João Batista, agora nós vamos lá, Mateus capítulo 3. João Batista, ele pregava dizendo: apresentai-vos, produzi-vos frutos dignos de arrependimento. Versículo de número 8, Mateus capítulo 3, versículo 8, eu falei o 10, mas nós podemos ler o 8 aqui. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: não temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo desta pedra Deus pode suscitar filhos a Abraão. Ao versículo 10, irmãos: também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois que não produz fruto bom, é cortada e lançada no fogo. A árvore que não produz um fruto bom. Diga assim: a árvore que não produz um fruto bom. A religiosidade, a passividade é que nos atrapalha a apresentarmos o fruto digno de arrependimento. É meio loucura, é meio esquisito pensar dessa forma, que Jesus, ele vem a um culto, e ele também é esse homem que vai provar do fruto que nós, como árvores, porque se eu for criar aqui uma teologia, vou fundamentar aqui que nós somos como árvores, representados como árvore, tem muitos versículos. O próprio Isaías diz que nós seremos chamados carvalhos de justiça, plantação do Senhor, e muitas outras passagens, mas tudo isso nós já sabemos. Então, quando fala de árvores, está falando de mim e de você, neste entendimento. A árvore que não produz fruto bom, ela vai ser cortada e lançada no fogo. Os frutos ruins são os frutos do pecado, são os frutos contaminados, são os frutos que não levam a pessoa a lugar nenhum, a não ser a morte física e espiritual. E nós vamos falar mais sobre isso. Pastor, existem pessoas que são consideradas uma árvore boa? Sim, irmãos, que o próprio Jesus vem se alimentar e acha graça nesse culto. São árvores, irmãos, que produzem frutos dignos de arrependimento. São árvores que receberam o Espírito Santo. Não, deixa eu falar melhor para você. São pessoas que receberam o Espírito Santo e têm apresentado o fruto do Espírito Santo para o próprio Deus se alimentar em seus cultos, em suas orações. Só que o nosso coração, a nossa alma, às vezes ela está cheia de tristeza, angústia, preocupações e muitas outras coisas. E na hora de nós apresentarmos para o Senhor o fruto digno de arrependimento, não conseguimos. Porque logo também tem um monte de gente viciada no me dá. Jesus me dá, 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 e nunca dá para Jesus. Ah, me dá isso, ah, me dá aquilo. Mas você tem que entender uma matemática. Diga assim: é dando que se recebe. Troca essa equação. O problema nosso é esse, que a nossa equação está errada. Primeiro nós queremos me dá, me dá, me dá, não é, irmão? E você não apresenta frutos, você não apresenta um culto, você não oferece nada. Aí o nosso culto fica um culto sem graça. Fica como aquele culto de Simão, como eu estava falando aqui, domingo. De Simão perguntando, será que ele é profeta ou não é? Calado, só pensando. Até que aquela mulher pecadora vem e oferece um culto de verdade para Jesus. E Simão, fariseu, ficou só julgando. Tem um monte de gente assim, irmão. Existe árvores boas, que apresenta para ele, para o próprio Jesus, que é o lavrador,
Ele é o lavrador, que a Bíblia diz aqui também, não precisa você abrir a Bíblia, eu vou citar alguns versículos, em João capítulo 15, versículo 2, que quando os ramos são injetados na videira, os ramos que dão fruto, sabe o que ele faz? Ele limpa, para que dê mais frutos, ele vai podando, mano. A árvore boa, o ramo bom, o lavrador, ele tem maior cuidado dela, porque uma das coisas que aquele lavrador quer, é que aquela árvore dê mais e mais e mais frutos. Sabe o que é podar ela, cortar ela? É tirar os excessos da vida. Tem crente que não entende, pastor, por que eu perdi isso? Por que eu perdi aquilo? Talvez é Deus tirando alguns excessos de você, porque você já estava crescendo tanto, e já estava se atrapalhando, aí não fazia mais um culto que dava frutos ao Senhor. Aí deixa eu podar aqui um pouquinho o financeiro dele, aí ele vai orar mais, porque infelizmente, irmão, infelizmente, 90% dos cristãos que estão no nível de passividade, que estão no nível de segurança e prosperidade, estão zen, estão de boa. Eles têm a tendência de não buscar a Deus com toda a garra. Mas deixa vir uma provinha, meu Deus, deixa vir uma tribulaçãozinha, uma doencinha aparecer, meu irmão, fica crente dos bons, ora, chora sem parar, em todo lugar está orando. E sabe por que às vezes Deus faz isso? Vai cortando os excessos da sua vida, é aquilo que você não precisa, é o supérfluo, é o fútil. Sabe para quê? Para você dar mais e mais e mais e mais frutos. Essa é a árvore boa. Mesmo a árvore sendo boa, ele tira os excessos, irmãos. Mesmo o melhor dos cristãos, vai haver alguns cortes. Vai haver alguns cortes. Porém, nós temos a árvore boa, nós temos a árvore que dá frutos ruins. Essa eu já falei, ela é cortada e jogada no fogo. E tem um outro tipo de árvore, irmão, o isentão. Você conhece o isentão? Ele não é bom e nem ruim. O isentão, ele tem uma aparência bonita. Tu olha, nossa, que árvore bonita, que cristão exemplar, hein? Eita, esse também é terrível, porque ele não sabe se dá fruto ou não. O isentão, ele é infrutífero, ele não dá frutos. As folhas crescem, mas não há frutos. E eu quero caminhar com você aqui podemos ler aqui Lucas, abra sua Bíblia, Lucas capítulo de número 6. Lucas capítulo 6, versículo 43. Lucas 6, 43. Porque não há boa árvore que dê fruto ruim, nem a árvore má que dê fruto bom. Olha só, se isso está acontecendo na tua vida, pastor, eu era uma árvore tão boa, agora eu só estou produzindo frutos ruins. Já viu a vida de uma pessoa desviada? Quando estava na igreja era uma bênção, lembra, irmão? Agora só desenvolve, só toma atitudes ruins. Era uma árvore boa que ficou doente, era uma árvore boa que agora os frutos são ruins, porque houve uma mutação genética nessa árvore, houve uma contaminação, e sempre a mutação e a contaminação desta árvore vai ter a ver com o pecado. Quando Adão, que eu estava falando lá no Jardim do Éden, quando ele peca, a própria terra foi contaminada. A própria terra criou um tipo de planta, ou melhor, dois tipos de planta. Diga assim, abrolhos. Diga, irmãos, abrolhos e cardos. São ervas venenosas, irmãos, plantas venenosas e espinhosas. Até então não existia. Isso é o fruto do pecado.
Lembra quando eu preguei aqui, Mateus capítulo 13, versículo 8, sobre a parábola do semeador, que na terceira terra, no terceiro solo, que foi semeada a semente, quando a árvore começou a crescer, os espinhos cresceram juntos e sufocaram. E Jesus diz que aquelas pessoas são as pessoas que vivem uma prática pecaminosa de avareza e dos cuidados da vida, se preocupa demais com os cuidados da vida, vive uma vida mundana, secularizada, e os pecados sufocou, e aquela árvore que até era bonita, mesmo assim ela não conseguiu produzir frutos. Então, só é possível uma árvore boa ela produzir frutos ruins se ela sofrer uma mutação. Tem a ver com o pecado, tem a ver com as maldições, tem a ver com os demônios, isso daqui, certo? Aí continuando a leitura, 44, porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Cada pessoa, irmãos, nós temos que aprender a conhecer as pessoas pelos frutos que elas geram. Cada árvore se conhece pelo próprio fruto. Mas e a árvore que não dá fruto? Como que conhece? Não tem jeito. Vou chegar lá, espera, né? Porque cada árvore se conhece pelo seu fruto. Pois não se colhe figo dos espinheiros, e nem se vidimam uva de abrolhos. O homem bom, do seu bom tesouro, que é o coração, tira coisas boas, e o homem mau, do seu mau tesouro, tira do seu coração coisas do mal. Olha só, porque da abundância do seu coração fala a sua boca. Pelas palavras das pessoas, pelas atitudes das pessoas, pelo fruto que eles estão apresentando, tanto às pessoas como a Deus, você conhece quem é quem. As atitudes, o comportamento, as palavras que essa pessoa diz. E nós vamos chegar até o fruto do Espírito, viu? Finalzinho aqui na escrita aqui. Não dá para pregar e fundamentar uma coisa mais forte, porque não dá tempo. Mas pelas atitudes se conhece o fruto. Quando Jesus ele escreve também, falando dos falsos profetas, o contexto é que ele fala dos falsos profetas, que nós conheceríamos, está aqui em Mateus capítulo 7, ó. Quando eu falo falsos profetas, irmãos, não é só falsos profetas, são falsos cristãos também, que são cristãos de aparência, né? Todo mundo, não, é um cristão exemplar. Mentira, os frutos dele apresenta quem ele é. Mateus capítulo 7, versículo 15, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós, vestidos como ovelha, mas interiormente são lobo devoradores. Pois pelos seus frutos conhecereis-os. Porventura colhe-se uva dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz frutos bons, e toda árvore má produz frutos maus. Não podes a árvore boa dar frutos maus, e nem a árvore mau dar frutos bons. Toda árvore que não dá fruto corta-se e lança-se no fogo. Versículo 20: portanto, pelos seus frutos conhecereis a árvore. Os falsos crentes, os falsos cristãos, pelas práticas, pelas atitudes, pelo comportamento. Aí eu lhe pergunto, irmão, o que é mais importante na vida do cristão? Os dons espirituais ou o fruto do Espírito? Eu vou dizer algo e é forte para você. Tu pode ser o mais usado, irmão. Tu pode revelar o CPF da pessoa, que tu pode ainda ir para o inferno.
E não foi Paulo com a teologia da graça que muitos estão pregando aí, uma teologia da graça sem graça, genérica, que qualquer infeliz e sem vergonha, vagabundo, que vive a vida praticando iniquidades, vai para o céu. Eu estou falando de quem é maior do que Paulo, de quem todos, ele mesmo diz, aqui no Mateus capítulo 7, ele mesmo diz, olha aqui, ó, seguindo aqui a leitura, versículo 21, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, eu não profetizei, eu não revelei o CPF, eu não revelei o pecado, não revelei não sei o que, mas revelei o pecado dos outros, dele não, né? Deixa para lá. Tem gente que é assim, né? Deixa para lá, né? Eu não profetizei em teu nome, em teu nome eu não expulsei o Zé Pilinta, a Pombagira, todo mundo, a cambada toda. Em teu nome nós não fizemos muitos milagres e maravilhas. Aí Jesus vai falar assim, ó, e eu direi abertamente para eles, nunca vos conheci, aparta de mim, vós que praticardes a iniquidade. Eu não estou falando, irmão, de um crente que pecou uma vez, errou uma vez, deu uma bola fora. Jesus, ele não está falando desse tipo de pessoa. O que aconteceu, aconteceu, meu irmão. Fazer o quê? Foi um vacilo. Mas Jesus está falando, vós que praticardes uma vida contínua, um estilo de vida iníquo, um estilo de vida pecaminoso, um pecado contínuo, que não há uma apresentação do fruto digno de arrependimento. É esses que vão ficar de fora. Mas eu vou te falar, a pessoa que vive o fruto do Espírito, pode ter certeza que o passaporte dele está garantido para ir para o céu. E nós vamos falar do fruto do Espírito. Então não se iluda, irmão, com gente que Deus usa. Do que adianta Deus usar muito e ser um pilantra, um sem vergonha, um prostituto, uma prostituta? Não se iluda com isso, porque isso não faz parte, ou isso está dentro do espírito humano. E esses dons espirituais são habilidades espirituais, que eles podem ser ativados pelo Espírito Santo ou por espíritos de engano. Uma outra hora nós falamos disso. Está dentro aqui de nós. Esses dons, se você for na macumbaria, vai ter pessoas que revelam também, irmão. Porque são coisas que é pertencente ao espírito humano. Não é que é de Deus ou do diabo, porém Deus ou o diabo pode usar. São ferramentas da alma ou do espírito humano, daquilo que Paulo chamou de homem interior. Então tem um monte de gente aí, usadíssima por Deus, mas é um picareta, é um sem vergonha, dá em cima da mulher dos outros, dando cantada, piada sem graça, é agressivo, não tem o fruto do Espírito, não tem bondade, mansidão, não tem fé, não tem nada. Só está usando para enganar. Pela árvore nós conhecemos os frutos. Essas pessoas já estão reprovadas há muito tempo, irmão. Jesus já não come mais desse fruto, porque o único fruto que Jesus vai comer é o fruto digno de arrependimento. Esses homens são como aquele que Paulo diz, eles já cauterizaram a sua mente. Você sabe o que é cauterizar, irmão? Quem já foi na fazenda faz assim. Não, fazer uma coisa aqui, todo mundo vai lembrar. Se você levantar a mão é porque você estava desviado nessa época. Quem assistiu o Rei do Gado? Aí, ó, todo mundo. A vinheta daquela novela da Globo, do Rei do Gado, quando você assistia estava desviado, agora não assiste mais, né? Tinha um homem que tinha, né? Você lembra do ferro quente assim que vinha e marcava o gado? Aí o gado queimado com aquele ferro para cauterizar. Aí ficava a marca para dizer que aquele homem era o dono daquele gado. Quando a palavra do Senhor diz de cauterizar a mente, é você ter a marca do próprio diabo na tua cabeça, na tua mente, irmão. O diabo te marcou, da mesma forma que existe o selo do Espírito Santo, a marca da promessa, o diabo tem cauterizado muitas pessoas, marcado dizendo, ele é meu. Porque essas são árvores, irmãos,
que elas não mais produzem frutos. Sabe o que Deus faz? Agora nós vamos entrar. Sabe o que, para falar da última árvore? Sabe o que Deus faz com a árvore que não produz fruto nenhum? Nós vamos ler aqui duas coisas rápidas, tá? Nós vamos ler aqui Lucas capítulo 13, abre aí. Uma parábola, Lucas capítulo 13, versículo 6. E dizia essa parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, e não achando, disse ao homem que cuidava, o vinhadeiro, o agricultor dele: eis que há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira, e não acho. Corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente. Ou seja, além daquela figueira ela não produzir fruto, ela estava dando prejuízo, porque ela ficava lá ocupando o espaço. O cara diz: já faz 3 anos que eu venho aqui e procurar frutos. Existe uma lei, existe o quê? Ensinamento. A palavra Torá significa ensinamento, na tradução mais correta. Na Torá, Levítico 19, a partir do versículo 23, depois a gente lê, mas é mais ou menos assim: havia uma regra, uma lei, um ensinamento, de que toda árvore que era plantada na nova terra, na terra de Canaã, os 5 primeiros anos dessa terra, ou dessa árvore, todo o fruto que ela gerava, ninguém poderia comer. Olha que interessante, porque era do Senhor, era para dar para o Senhor. Possivelmente, este homem, ele está indo lá, e não faz só apenas 3 anos, se a gente colocar aí, vai dar 7 ou 8 anos, que esse homem está olhando essa figueira, e a figueira não dá frutos. Mas depois do 5º ano para frente, pode-se colher e comer, diz a lei. Então possivelmente, talvez esse homem está vindo aqui, ele foi lá no 5º ano, aonde ele poderia pegar o fruto da árvore e comer. Ele foi lá no 5º ano, não tinha. Ele foi lá no 6º ano, não tinha. Ele foi lá no 7º ano, não tinha. Os 3 anos ele foi lá e não tinha nada. Corta logo essa árvore, porque ela não dá fruto nenhum, só está dando prejuízo, ocupando espaço. Mas olha o que acontece. E respondendo ele, disse: Senhor, deixa este ano, até que eu escave ao redor e coloque esterco. Ou seja, o vinhadeiro, o agricultor, o cara que estava trabalhando na roça lá, ele chegou e disse: não, vamos deixar ela mais esse ano, que eu vou dar um trato melhor para ela. Eu vou colocar fertilizante, eu vou dar uns cuidados melhores para ela, vamos ver se ela ainda dá frutos. Sabe o que é isso? É Deus dando oportunidade para a gente produzir frutos ainda. Por mais que nós não estamos apresentando, Ele coloca coisas adicionais. Quando a vida de um crente não está dando fruto, Deus levanta pessoas para cuidar dele, para que ele venha gerar frutos. Então olha aqui a representação dos obreiros, dos irmãos que estão mais firmes na fé, de cuidar das árvores que não estão produzindo, para ter um cuidado melhor, para que essas árvores também tenham frutos. O versículo 9 diz assim: e se der fruto, ficará, se não, depois mandarei cortar ela. Aí, para a gente finalizar e entender aqui, uma outra passagem aqui, Lucas capítulo 6, vamos lá, volta aí algumas páginas, Lucas capítulo 6, para a gente frisar isso, certo? Para a gente frisar e entender completamente.
Porque não há, versículo 43, porque não há boa árvore que dê fruto mau, e nem árvore má que dê fruto bom, porque cada árvore se colhe ou se conhece pelo seu próprio fruto. Pois se não colhe fígados de espinheiros, e nem vidimam uvas dos abrolhos, o homem bom, do seu bom tesouro que é o coração, ele tira o seu bem. O homem mau, do seu mau tesouro do coração, tira coisas más, porque da sua abundância que há no seu coração, fala a sua boca. Olhe para mim. Por que eu estou relendo de novo? Porque eu encontro aqui uma palavra chamada coração. Quando aquele homem disse assim, se essa árvore que não está dando fruto, eu vou dar mais um cuidado nela, eu vou colocar um adubo aqui, eu vou colocar um fertilizante aqui ao redor dela. Por que ele coloca o fertilizante, irmão? Porque o fertilizante ele vai direto para a raiz da árvore, e é a raiz que determina a saúde da árvore. Diga assim, é a raiz que determina a saúde da árvore. E o que é a representação da raiz? O coração. Diga assim, a árvore, ela é bonita por fora, mas se o coração estiver ruim, uma hora esses frutos maus vão aparecer. Sabe o que é isso? É Deus falando para você essa noite: cuide do seu coração. Talvez está precisando de um fertilizante aí. Talvez em muitas áreas da sua vida você tenha vivido essa esterilidade. Você tem sido infrutífero. E se tem alguma coisa que está na tua vida infrutífera, que não está dando certo, é porque você tem que olhar para o seu coração. A raiz de tudo está aqui, irmão. O começo de tudo está aqui. Pastor, mas em outras passagens bíblicas, o coração também, ou melhor, a raiz é representada como Jesus. Sim, é representada como Jesus. Então se Jesus estiver ruim, eu vou estar ruim? Não, pelo contrário. É que mesmo Jesus está dentro de você, você tem que cuidar do relacionamento que você tem com Ele. Do relacionamento que você tem com Ele. Então preste atenção, meu irmão, cuida do seu coração. Os sentimentos ruins, ele influencia o que está dentro do seu coração. Aí lembra daquela outra parábola? Não é uma palavra não, na verdade é uma passagem bíblica, que Jesus vinha passando e foi lá numa figueira, e naquela figueira ele procurou um figo. Não tinha figo nenhum. Por isso o próprio texto bíblico vai dizer que aquela época não era época de figo. Mas como que Jesus vai procurar numa figueira um figo que não é na época de figo? E ele não achando o figo, o que ele fez, irmãos? Quem lembra? Ele amaldiçoou aquela figueira, e a figueira secou, porque nela não tinha frutos. Pastor, mas Jesus é muito ruim. Nem era época de figo e amaldiçoou a figueira e ela secou? Para que isso? Irmão, a figueira, ela dá figo dos 12 meses do ano, durante 10 meses ela dá frutos. Quantos meses? 10 meses, de 12. Sabe por que Jesus amaldiçoou ela? Eu vou te explicar, talvez você não entenda. Porque é natural que quando as folhas do figo começam a ficar robustas e grandes e bonitas, é um sinal de que existe figo nela. Porque conforme vai nascendo as folhas, o fruto vai nascendo junto também. Então o que Jesus olha? Jesus olha para aquela figueira e vê ela robusta, grande, bonita, cheia de folhas.
Ele pensa, tem figo ali, tem figos ali das primícias, ou seja, os primeiros figos, não era a época de figo, mas havia as primícias do fígado, ou seja, figos que nascia antes do tempo, porque Jesus vê e vê ela bonita, só que quando procura um figo nela não encontra. É assim a vida de muito crente. Você olha para ele, nossa, que cristão exemplar, mas não produz fruto nenhum. Nossa, hein, a aparência desse crente, eu vou te falar, viu? É um belo crente, mas não produz frutos, hein? É o crente mentiroso, é o que vive de aparência, é aquele que diz, eu não produzo, mas eu não produzo, pelo menos eu não produzo o ruim, eu não produzo o bom e nem o ruim, eu sou o isentão, né? Eu sou aquele crente bonzinho, do mesmo jeito recebe uma sentença de maldição e seca e morre. Porque o que vai aproveitar o agricultor tem uma árvore que não produz fruto? Vai aproveitar de nada. Para finalizar, eu separei aqui em 3 classes. Quantas classes? 3 classes, irmãos. O fruto que nós devemos apresentar. O fruto do Espírito, que está em Gálatas capítulo 5. Essas 3 classes, eu separei aqui. A primeira classe, hábitos mentais, ou estado de alma, estado de espírito, estado de pensamento. O fruto do Espírito, ele vai influenciar a nossa vida no estado emocional, no estado de alma onde nós nos encontramos. Se você não está nesse estado de alma aqui, é que falta o fruto de você. Falta o fruto, você tem que procurar, você tem que produzir. E como que eu produzo o fruto digno o fruto do Espírito Santo? Se arrependendo e procurando. E essa primeira classe de hábitos mentais ou estado de alma, nós vamos encontrar aqui o amor, alegria e paz. Diga, amor, alegria e paz. São estados de alma em que você ama, em que você é feliz, em que você é alegre. Irmão, tem crente tão religioso, tem uns crentes ainda daquela doutrina bem brava de antigamente, que é tão sério, irmão, que não pode nem rir. Não tem alegria, irmão, a vida da pessoa. A vida da pessoa é um mar de cinza. É o que eu chamo aqui todo dia de rabugento. É um crente rabugento, irmão, que não tem alegria, que não consegue sorrir. Tu vai falar com ele, tu tem mais medo da cara dele do que da polícia. Não consegue nem dar a paz do Senhor. Vê se tem um crente desse aí do lado. Vem aí, pra aí. Olha aí, irmão, pro lado aí. Sangue de Jesus, hein? Amor, que isso? Amor passa longe. Não tem amor. Ele acha que amor é truculência, é agredir as pessoas. Paz, nem se fala. Vive uma perturbação contínua. Não dorme, não descansa, não desliga, não consegue ter uma paz. Ah, está rindo, né? Então, porque você precisa, meu irmão, você precisa do fruto do Espírito, que vai trazer para a tua alma amor, alegria e paz. A outra classe que eu coloquei, qualidades sociais, está dentro do fruto do Espírito. E nessas qualidades sociais, para você se associar com as pessoas melhor, diga assim: longanimidade, benignidade e bondade. São outras 3 coisas. Se você tiver, você tendo o fruto do Espírito, você tem isso. Longanimidade é o que, irmão? Paciência. Tu quer testar crente paciente? É na fila do banco no começo do mês. É no caixa, né? É no trânsito. Eu vi esses de adesivo, eu sou cristão também no trânsito. Eu vi uma pessoa colocou assim, um adesivo no carro: eu sou cristão também no trânsito, viu? Porque tu tá lá querendo atropelar as velhinhas tudo, no trânsito. E o cara xingando: ah, o filho de uma mãe lá.
Ah, não, é o pastor, meu Deus, é o crente. Não, meu Deus do céu, é ele. Meu Deus do céu. Longanimidade é um estado de paciência, tranquilidade. Eu sei que a vida de muitos são corridos, mas nós temos que aprender a longanimidade. A benignidade tem a ver com bênção. Benignidade, bênção, de ser um abençoador, de ser uma pessoa que colabora, de que coopera, que ajuda. Você é assim, irmão? Ah, não sou, então falta o fruto do Espírito em você. É esse fruto que Jesus quer vir e encontrar em você, irmão. Bondade tem que ser bom. Bom não é ser besta também, irmão. Viu? Tem gente que é besta, é trouxa. É? A bondade passa dos limites, aí a pessoa é roubada, a pessoa é... Ser bom é fazer com que as outras pessoas provem dessa bondade, que vai levar essa pessoa à libertação, à cura, a uma melhora de vida. É ser bom. Então nós temos que ser bom. Então essa classe aqui é para a gente associar com as pessoas. Isso faz parte do fruto do Espírito. Aí eu volto a pensar: será que muitos crentes, cristãos, profetas estão tendo essas qualidades? Não tem mais amor, pastor. Não tem mais benignidade, não tem mais bondade, não tem amor, não tem alegria, não tem paz. O último grupo, terceiro grupo, para a gente finalizar. O grupo de princípios de condutas gerais. Diga assim: princípios de condutas no sentido geral. Fidelidade, mansidão e domínio próprio. Isso é bom para a gente. Esse é o fruto. A nossa conduta tem que ter esses três aqui: a mansidão, ser manso, ser calmo, ser tranquilo, né? Ser fiel, irmão. Cadê a fidelidade no casamento, na igreja, com os profissionais, com as pessoas? Se tem algo que faz pessoas prosperar, a fidelidade que eles têm. A fidelidade traz confiança. A fidelidade traz um vínculo muito forte para o relacionamento. Eu já vi muita gente acabar com outros por muitas e outras coisas erradas, mas se essa pessoa for fiel, mesmo assim ele continua. A fidelidade é uma coisa extraordinária. Ser fiel, ser leal, perseverar. Ser fiel é durar, é permanecer. Então preste atenção nisso. Domínio próprio nem se fala. Cadê os crentes descontrolados, hein, irmão? É um monte, né, irmão? Descontrolado. Ah, pastor, eu sou convertido, mas meu facão não é, né? Meu 38 não é. E agora que o Bolsonaro liberou as armas, vou sair atirando todo mundo. É, irmão, tem gente assim. E o fruto do Espírito, onde fica? Não sei, no bolso, na Bíblia só, né? Porque muitos querem viver a Bíblia só aqui, né? Nesse papel. Não, a Bíblia é isso aqui só, e é pronto. Não se controla. E perde muitas bênçãos por não ter autocontrole, domínio próprio. Não consegue se controlar no meio das tentações. Não consegue controlar o seu comportamento. E pior, aquele que ainda esconde o erro, de quando vai ser corrigido, para essa pessoa ser freada, para essa pessoa ser limitada. Não fiz não, é assim mesmo. Aí, como eu disse uns dias aqui atrás, fica naquela síndrome de Gabriela: não é porque eu nasci assim, vou morrer assim, vou ficar assim. Domínio próprio, irmão. Nós temos que aprender a dominar nós mesmos, os nossos impulsos. Eu fico pensando, é o diabo ele toma a fama de muitos aí. Ah, não, foi o capeta que me descontrolou. Mentira, é você que é descontrolado. Porque se você tem o fruto do Espírito, você tem esse autocontrole. E não é uma coisa que é por você mesmo, é pelo Espírito Santo. Eu já conheci muitos irmãos. Antes do fruto é uma coisa e depois do fruto é outra.
Não, pastor, antes do fruto do Espírito eu não tinha paciência nenhuma, agora eu aprendi a ser manso como Jesus. Antes do fruto do Espírito, pastor, eu era brigão, queria brigar com qualquer um, agora sou um doce de pessoa. Porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A minha vida mais não me pertence, a minha vida é Cristo vivendo através de mim. Não é a sua carne vivendo, irmão, é o Espírito Santo, é Jesus vivendo através de você, é você refletindo a imagem dele com muita glória. Então pela árvore se conhece os frutos. A árvore que não tem fruto é amaldiçoada e seca. A árvore que produz frutos ruins, ela é cortada, jogada no fogo. A árvore que produz frutos bons, o agricultor vem, tira os excessos para que ela dê mais e mais frutos. E essa árvore boa, geralmente ela é plantada junto ao ribeiro de águas, que no seu tempo certo, como diz o salmista, no seu tempo certo ela dará os seus frutos, e tudo que fizer, prospera. É uma árvore próspera, porque é uma árvore que produz frutos dignos. A raiz é o coração. O fruto só fica comprometido quando o coração se compromete. Por isso é que o diabo quer encher os nossos corações para contaminar, para a gente produzir fruto ruim. A mágoa, o ressentimento, a falta de perdão, um bocado de coisa, irmãos, faz com que esses frutos, eles se comprometam. Eu conheço muita gente, irmão, de talento. Nossa, prega que é uma bênção, revela que é uma bênção. Mas o diabo achou na raiz, no coração dessa pessoa, um espaço. E ao mesmo tempo que ele tenta produzir um fruto bom, ao mesmo tempo que ele apresenta um fruto bom, na verdade é um fruto ruim, podre. Não tem a goiaba, irmão? A goiaba é a fruta que mais engana a gente, não é? Nossa, tá bonita, hein? Abre, aí o coró tá lá dentro, comendo. Não é assim, irmão? Você olha por fora, meu Deus. Então tem um monte de gente assim, que o fruto que ele apresenta, todo mundo olha, nossa, que bonito, mas o verdadeiro dono que vai comer, que é Jesus, quando abre, vê que está podre, porque o coração está podre, a raiz está doente. Se a raiz está doente, todo o resto fica doente. Se o coração está doente, todo o resto fica doente. O diabo descobriu isso há muitos anos, irmãos, mas que nós venhamos nesta oportunidade, tratar o nosso coração. Nessas primícias nós vamos apresentar ao Senhor frutos dignos de arrependimento. O fruto do Espírito nós vamos apresentar a Ele e desfrutar das bênçãos do Senhor. Sabe o que acontece quando você apresenta o fruto do Espírito para Ele, que Ele se alimenta disso? Ele investe mais em você. O Espírito Santo vai investir mais em você. E como que eu vivo o fruto do Espírito, irmão? É em cada atitude, em cada palavra. Eu tenho que ter essas qualidades aqui: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Cada vez que eu executo isso daqui e vivo isso daqui, eu estou apresentando a Ele o fruto do Espírito, que é muito mais bom para o Espírito Santo do que apenas ser usado. Ah, pastor, eu queria tanto ser usado por Deus. Não, procure primeiro o fruto do Espírito, depois os dons espirituais. As duas coisas podem andar junto, mas como também pode andar separado. Mas andando separado, uma hora esses frutos ruins vão aparecer. Vamos ficar de pé, irmãos? Já conversei demais, já falei demais. Meu Deus. Seja um mantenedor deste ministério. Deposite sua oferta voluntária, seu voto de fé nas contas: Caixa Econômica Federal, agência 1009, conta poupança 73442, dígito 3, operação 013, em nome de Eliseu Lustosa da Silva Silvestre.
No Banco do Brasil, agência 3656, dígito 0, conta corrente 30384, dígito 4. Em nome de Eliseu Lustosa Silvestre. E também temos no PayPal, no Gmail, pastoreliseulustosa@gmail.com. Desde já agradecemos a sua colaboração, que Deus te abençoe e te prospere.